and the prayers they were answered. At times when I've lied, but if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. Estamos iniciando novamente mais uma das entrevistas, onde apresentaremos aqueles que são personalidades importantes para o karatê-do tradicional no Brasil, ou aquelas. E hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa que tem grande importância para o karatê no Brasil, a partir de tudo aquilo que já promoveu e produziu em seu estado e também na seleção brasileira. Ela é ex-atleta da seleção carioca e brasileira, tricampeã brasileira, bicampeã sul-sudeste, terceiro lugar no Pan-Americano do México e quarto lugar no Mundial Interclubes. O nome dela é Simone Caldas. Simone, por favor, apresente-se melhor. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui. Queria agradecer em nome da FERJ-KT, a CBKT, esse convite. Me sinto muito honrada por estar aqui hoje. Obrigada. Ok. Esse é um projeto da CBKT, a anuência do seu presidente, professor Sérgio Bastos. Toda a diretoria aprovou e concordou, sendo esse um momento onde estamos em casa e que nós podemos refletir sobre diversos temas. Haja vista que as perguntas que são apresentadas nos fazem refletir sobre a caminhada daqueles que nós convidamos para dialogar, tá certo? Então, eu vou começar nossa entrevista com a pergunta onde esclarece um pouco quem é Simone Caldas. Então, Simone, por favor, qual o seu nome completo, estado e graduação? Então, meu nome é Simone Caldas, eu sou quinto dan de PKF, né? E sou aqui do Rio de Janeiro, nascida e criada aqui no Rio de Janeiro. Certo. Me diz uma coisa, por que escolheu o karatê-do tradicional? Então, na verdade eu não escolhi, né? Eu acho que ele que me escolheu. Eu tinha 11 anos e eu vim morar na Barra da Tijuca, um bairro aqui no Rio de Janeiro, e meu primo fazia karatê com o Sensei Hugo, na época no Nevada. E ele me convidou para fazer uma aula, porque eu sempre fui diferente na minha época. Minha mãe me botava no balé, mas eu ficava de olho no judô, né, do lado. E eu sempre quis fazer, mas a gente viveu essa época, né? Não, a menina não vai fazer judô, nem tinha menina fazendo judô, mas eu queria fazer judô, não gostava de fazer balé. A sapatilha me apertava, enfim. E eu falei, cara, não deu, né? Aí eu fiquei fazendo meu balézinho lá, e quando eu vim morar na Barra, meu primo, eu só tenho primo homem, eu venho de uma família só de homens, e ele virou pra mim e falou, olha, eu tô fazendo karatê, você não tá afim de ir lá? Aí eu peguei e fui com ele, cara, foi amor à primeira vista. Eu adorei. E, nossa, eu acho que pra mim mudou muito a minha vida. Eu era uma pessoa muito tímida, e eu tinha acabado de perder meu pai, e Sensei Hugo, assim, me recebeu maravilhosamente bem. Eu me apaixonei pelo esporte, fiz grandes amigos na academia, estão comigo até hoje. E, nossa, então eu acho que foi o karatê que me escolheu. Eu caí lá sem querer, graças a Deus. Nas suas palavras, então, eu percebo que o karatê tradicional ele é uma arte marcial que promove uma integração e recepciona muito bem aqueles que aparecem para conhecer a arte, não é isso? Isso. E lá na academia, uma coisa que foi bacana, tinham muitas mulheres. E eu cheguei e vi mulher faixa preta. Eu falei, caramba, mulher faixa preta, né? É difícil, né? Mas engraçado, o Sensei Hugo sempre teve muita aluna mulher. E eu fiquei encantada. Fui super bem recebida, super. Era um sonho meu, né? Fazer uma luta que fosse, e o karatê surgiu ali a oportunidade de eu ir. Mas eu acho que sim. A gente se torna sempre uma família, né?
Eu entrei com 11 anos, fiz agora 48 anos, olha, tenho amigos desde aquela época comigo até hoje. Muito bom. Uma outra questão, ainda seguindo essa linha, fala um pouco da sua história, então, de uma forma mais, digamos assim, cronológica, sua história no karatê, seu primeiro professor, né? E na sua época, quando você começou o karatê, como é que estava o karatê, né? Como é que estava estruturado? Se é que você consegue dar para a gente uma ideia, até porque assim os novos, quando adentram esse espaço, eles não percebem um pouco muito da gestão, claro. Mas você pode ter noção de quem eram os professores, aqueles que davam os treinamentos e tal. De qualquer forma, como é que você via estruturado? Eu entrei muito nova, né? Como eu falei, eu tinha 11 anos e quando eu entrei já tinha atleta faixa preta do Hugo competindo. E eu rapidamente fui mudando de faixa e fui evoluindo dentro da arte e acabei caindo nesse mundo da competição. Eu lembro que a minha primeira competição, eu não sou muito boa de data, mas foi em 1989, no Sul-Sudeste, lá em Campinas. Foi a primeira vez que eu viajei, eu era novinha e fui para lá, não ganhei nada, mas foi uma super experiência. E logo em seguida, em 1990, eu fui para o meu primeiro brasileiro. Nessa época, foi quando houve a divisão, né, a separação e se tornou o karatê tradicional. Foi o meu primeiro campeonato brasileiro. Eu dei muita sorte, né? Eu treinei com grandes nomes do karatê. Meu professor sempre foi o Hugo Arrigoni. Desde o primeiro dia até hoje, Sensei Hugo é um pai para mim. A gente tem uma afinidade muito grande, eu tenho um carinho por ele enorme e ele por mim, de convivência familiar e tudo. Mas eu treinei com Ronaldo Carlos, Sensei Vitor Hugo, Sensei Inoki, Sensei Paulo Góes, Sensei Tanaka. Não posso esquecer ninguém, gente. E são grandes nomes do karatê, né? Nossa, na época, o Sensei Hugo ainda competia, mas eu infelizmente, não cheguei a ver, porque quando eu tive uma idade mais ou menos de competição, ele já tinha parado. Mas eu treinei com grandes nomes. Eu tive, na época, a Seleção Carioca ela se reunia durante a semana inteira. Segunda-feira numa academia, terça em outra, quarta, quinta, as academias eram essas, era o Sensei Hugo, Sensei Ronaldo, Sensei Tanaka, Sensei Paulo Góes, Sensei Inoki, Sensei Vitor Hugo, acho que eu já falei, e era assim, poxa, isso aí é um presente, né, eu ter convivido, eu não só treinei com eles, eu convivi com eles, e, nossa, sensacional, assim, sem palavras, foi um aprendizado absurdo. Muito bom. Essa possibilidade de conhecer alguns professores só tem a enriquecer a gente enquanto atleta. Perfeito. Você participou de competições, né? Várias. Sim. Quais as mais importantes, assim, para você? Quais os principais resultados? Eu citei alguns, mas de repente você tem um que é muito importante por algum motivo, né? Sim, o meu primeiro campeonato brasileiro, né? Eu fui campeã brasileira por equipes, catar em equipe em Goiânia, em 1990. Para mim é especial porque foi o primeiro. Eu era muito nova, estava muito nervosa, eu lembro na época, mas foi muito bom. E logo em seguida, em 1991, se eu não me engano, teve um campeonato em Recife. Até o Zanca falou na entrevista dele, e aí a gente foi convocado para esse Pan-Americano no México, que foi a minha primeira competição internacional. E foi fantástico, treinamento muito pesado, eu sei que até hoje é muito pesado, mas a gente ficou isolado, a gente ficou separado. Eu cresci muito como pessoa, ali eu me descobri, sabe? E também foi muito legal. Eu fui terceiro lugar também em catar em equipe. Eu participei do individual, mas eu não me lembro. Eu acho que eu não me coloquei. Eu lembro que eu fiquei muito doente, estava muito frio no México e eu fiquei muito gripada. Recebi a premiação de Sensei Nishiyama. Então, assim, não tem preço. São coisas que não tem preço, né? E eu fui ainda a primeira a competir no Embo, assim que a modalidade existiu. Deu início, né, ao Embo misto. Eu fui campeã brasileira 2 vezes com o Vinícius Antony.
pessoal aí conhece Sim. bem. Eu fazia dupla com ele. Ganhei também 2 vezes, ou 3, se eu não me engano, no Emo feminino. Eu sou muito ruim com data e eu não me lembro de muita coisa. Faz muito tempo, né? Também foi muito importante. E esse 4º lugar no Mundial Interclubes, porque eu já estava parando. Eu lembro que foi o 4º lugar em Fukuoka. E foi muito difícil. Tinham muitos atletas. Eu não sei se foi o primeiro Interclubes, eu não sei te dizer isso, mas foi em São Paulo. E estava muito cheio, tinha muita gente. Eu lutei muito, muito, muito. Eu nanica, né? Porque eu tenho 1,58 m. E eu lutando ali bravamente e consegui o 4º lugar. Eu lembro que eu terminei muito cansada, muito machucada, mas, cara, valeu cada segundo. E uma coisa bacana também de contar, que eu esqueci, voltando um pouquinho, quando eu comecei a competir, o Rio de Janeiro não competia em comitê feminino, tá? Não sei te dizer por quê. Não vou te dizer que é preconceito, porque não é. Eu acho que não competia porque não competia. Quando eu comecei a treinar, não tinha nem banheiro feminino, né? Lá no Sensei Hugo tinha, mas nas outras academias não. Eu ia treinar na Kobukan, com o Sensei Tanaka, tinha um banheiro só. Eu tinha que esperar todo mundo, todos os meninos se arrumarem, se prepararem para depois eu usar. E a mulher não lutava no Rio de Janeiro, mas eu queria lutar. Eu falava, gente, mas por que eu não posso lutar? Eu fui falar com o Sensei Hugo, ele falou, se você quer lutar, você luta, mas fala com o Sensei Tanaka. Aí eu falei, cara, eu vou falar com ele. Eu falei, pô, Sensei, ele não gostou muito, mas falou, se você quiser, vai. Mas a preocupação dele, hoje eu entendo, né? Com mais idade, eu entendo que a preocupação dele era eu me machucar, né? E ele tinha essa preocupação, ele tinha esse carinho. Mas eu fui, assim mesmo, e foi a primeira vez que eu... Isso também foi muito importante para mim. Foi a primeira vez que uma mulher lutou em um campeonato nacional no Rio de Janeiro. Tomei um pau, né? Arrebentei a boca. Eu peguei a atleta mais sinistra do brasileiro, era uma gaúcha. Eu nunca mais soube dela, mas ela era sempre tomava um rançocu. E foi a minha primeira luta. Eu falei, gente, senhor, desculpa. Mas foi importante para mim, assim, foi importante. E desde então eu passei a competir em comitê. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima aqui. Para você, o que é gestão? E como você teve acesso à gestão da federação, né? Então, são duas questões em uma só. O que é gestão? O que é gerir? E como é que você chegou na gestão da sua federação? Então, gestão é administrar, né? No nosso caso, uma instituição. Em 2017, eu entrei como vice-presidente, junto com o Ari Brandão, ele presidente e eu vice. E no final de 2019, a gente teve eleições no estado. E eu ganhei, né? E a minha gestão começou agora, em 2020, vai até 2022. Sempre preservando, eu acho que é administrar, mas sempre preservando, no nosso caso especial, né? A gente eu não sou, a minha formação não é administrativa, eu não sou formada em administração, minha área é outra, mas a gente tem sempre que se preocupar com os interesses da instituição, né? O karatê tem muita história e a gente tem que se preocupar no meio dessa administração toda com essa história dele, preservar essa história. Certo. Essa é uma função que te atrai, né? Eu gostaria de saber por quê, sendo sim ou não, isso te atrai, ser gestora? Então, eu nunca pensei nisso, na verdade, que um dia eu fosse ser presidente da Federação do Rio, né? Mas me atrai sim. Era uma preocupação que eu sempre tive. Quando eu parei de competir, eu parei muito nova, com 22 anos, parei porque me tomava muito tempo, eu ainda estava estudando e viajar e treinar. E era uma época difícil, né? Eram anos difíceis, você para viajar era muito complicado, viajar de avião era para rico, né? Eu cheguei para um campeonato brasileiro em Cuiabá de ônibus, 40 horas de viagem, você chega destruído, né? Com certeza. Mas enfim, então eu parei cedo, mas eu tinha essa preocupação, eu falava, meu Deus, eu queria ajudar, mas eu queria ajudar não só o karatê, eu queria ajudar a instituição, eu já dava aula, eu sempre dei aula com o Sensei Hugo, e eu falava, poxa, o que eu vou fazer? Mas muito nova me botaram na arbitragem. Falei, tá bom, aceitei numa boa, mas vou te falar que meu coração nunca
bateu para a arbitragem. Eu faço até hoje, se me pedem eu faço, mas não é o que eu gosto. Não sei, não me sinto bem ali, não é minha praia. Eu era muito cobrada, eu sou muito cobrada até hoje por causa disso. Não cheguei a fazer nenhum curso, podia ter feito, de repente, hoje eu era árbitra internacional, sei lá, são tantos anos, né? Eu podia estar nessa, mas sabe quando não era aquilo? Eu falava, gente, não é isso. E aí eu comecei, dali, toda vez que... Simone, você é árbitro? Poxa, gente, não... Vamos fazer assim, me bota de mesária. Eu adorava ser mesária, adorava aquela confusão da mesa, o campeonato comendo solto, aí errava o cotô, aí tem que voltar, né? Aquela coisa de você ter que administrar ali a área de competição. Dali eu passei a administrar toda a área de competição e, de repente, eu estava ajudando na organização das competições e, de repente, eu estava ajudando a federação na organização dos exames de graduação. E, de repente, eu era vice-presidente. Eu falei, gente, jura? Vice-presidente? Eu não entendo nada de administração, não. Mas você entende da coisa do karatê ali. Você está aí há um tempão. E fica aí. Aí eu falei, tá bom, gente, eu adorei. Adorei. E no segundo ano do Ari, ele falou, olha, você vai ser a próxima presidente. Eu falei, não, Ari, vai você de novo. Ele, não, você é a sua vez. Chegou a sua hora, Sensei Hugo. Agora é você. Todo mundo me apoiou muito, muito. E... eu falei, então tá, vamos lá. E eu tô feliz. Eu acho que eu me encontrei. Não só presidente, porque daqui a pouco eu não vou ser mais, mas essa parte da organização, eu gosto. Eu gosto. Certo. A próxima pergunta é voltada para isso também, mas em primeiro lugar, a sua formação profissional qual é? Educação física. Pronto. E aí, a pergunta lida com a questão da teoria da administração. Se você já pensa ou utiliza alguma das teorias da administração para gerenciar no seu estado. Você utiliza alguma coisa? Não, né? Eu, na verdade, assim, eu comecei agora e como não é a minha área, né? O que eu pensei? Na verdade, eu mal comecei, né? Porque a pandemia interrompeu aqui, eu não sei aí, mas aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro, a gente já teve que parar tudo. Eu me cerco, eu tentei me cercar, né, com a minha diretoria, das pessoas mais bem qualificadas nesse meio, né? E a gente formou uma diretoria forte, que pensa igual. O nosso maior objetivo hoje é sempre preservar os interesses da federação, sempre, da instituição. Estamos muito preocupados com a parte técnica, em cuidar dessa parte técnica, que eu acho que se perdeu um pouco, né? Muita gente não tem acesso, né, às atualizações, às viagens, muita gente não consegue. Sim. Então, eu acho que a federação levar até essas pessoas, para não perder a essência do karatê-do. Assim, a minha diretoria hoje pensa em conjunto, né? A gente todos que estão lá dentro estão nessa estrada há muito tempo. Nenhum tem formação em administração, a gente tem um advogado, 3 professores de educação física, um veterinário, mas assim, um engenheiro, mas assim, a administração não. Mas a gente já está há muito tempo, né, nessa corrida aí de organizar, até de gerir mesmo a instituição. Certo. E aí eu queria dividir um pouco essa coisa da gestão e em cima da sua experiência, tá certo? Quais são os aspectos? Primeiro, o administrativo, o aspecto financeiro e o aspecto de pessoal aí. E aí inclui, eu queria botar nessa questão do pessoal também, ou no administrativo, aí tanto faz, a questão de gerir a competição em si. Então, como é que você faz nesses 3 aspectos? Administrar passivos, ativos lá da instituição, né? Administrar os recursos que chegam até você para que isso se transforme em benefício para a comunidade toda e a questão de pessoal, as relações humanas. Como é que você, falando separadamente, dicas que você tenha ou ações, estratégias que você utilize para que isso ocorra da melhor maneira possível no desenvolvimento da sua instituição? Então, como eu falei, eu tentei me cercar de pessoas competentes, né? Não dá para a gente fazer tudo sozinha. Eu detesto essa coisa de centralizar, deixa que eu faço tudo, eu resolvo tudo. Não é bem assim. Quem faz tudo acaba não fazendo nada.
E meu modelo hoje, administrativo, eu vou falar um pouco da estrutura da federação. Eu tenho o Sensei Hugo Arrigoni como meu presidente de honra. Certo. Né? Ele é o mais graduado do Rio de Janeiro, depois do falecimento do Sensei Tanaka. É importante também falar que o Sensei Tanaka, eu já falei, né? Vou repetir, ele tinha um carinho muito grande com a federação, né? E ele nunca, durante a vida dele inteira, fez nada sem a federação. Isso eu posso dizer porque eu acompanhei a vida dele toda, desde a criação da FERJ-KT. Ele nunca fez nada assim, ele nem admitia isso, né? Ele tinha, como se fosse um filho, né, para ele. Ele tinha muito carinho com a federação e tinha essa responsabilidade da instituição. Então, o Sensei Hugo Arrigoni vem como nosso presidente de honra, ele é o nosso conselheiro, ele sabe tudo da parte técnica e é uma pessoa que dispensa apresentação, né? Aí venho eu como presidente e Ari como vice. A gente cuida dessa parte mais administrativa, secretaria, tesouraria, né? Aí a gente tem um conselho fiscal todo ano, todo final de ano, desde 2017, quando a gente assumiu, né? Eu como vice, ele como presidente, a gente presta conta aos filiados, a gente faz a reunião de final de ano aberto a todas as academias filiadas, a todos os filiados, a gente não restringe, né, mas tem que ser filiado, e a gente presta conta todo ano a respeito disso. Eu acho importante, eu acho que é um dever da instituição. As pessoas gostam de saber, né, o que foi feito com o dinheiro, apesar de não ser muito, não interessa. A gente tem a obrigação da transparência. A gente tem muita preocupação com isso, com a transparência. A gente sempre teve essa preocupação. Essa coisa de modelo e tal, desde 2017 a gente está conseguindo organizar a federação, a parte de documento e a parte de secretaria. Isso leva tempo, isso é trabalhoso. E se não fosse a pandemia, a gente já tinha terminado. Mas a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, mas assim, está um passo de finalizar isso tudo, né? E isso gerou um tempo para a gente, essa preocupação da documentação. E aí, depois do Conselho Fiscal, eu tenho minha diretoria técnica, né, que é o meu diretor técnico, que é o Jaime, meu diretor de arbitragem, que é o Sensei Cadena, eu tenho meu diretor social, então cada um cuida da sua parte. Meu diretor social, que é o Pisca, que é uma pessoa que veio somar a federação esse ano, muito carismática, pessoa que está nesse meio há muito tempo. Não posso esquecer ninguém, gente. E, não, perigoso, né? Mas é isso. E cada um cuida da sua parte. É aquela coisa, cada um no seu quadrado, entendeu? Eu acho isso muito importante. Ninguém dá... Lógico, a gente conversa, as nossas decisões são tomadas em conjunto, entendeu? Junto com as academias filiadas, é importante. Isso aí é fundamental para a coisa funcionar, essa harmonia, eu tenho essa preocupação. Essa é a minha maior preocupação. Da caminhada, todo mundo junto, mas ninguém atrapalhando o trabalho do outro. Se eu não sou boa na parte X, eu não vou me meter na parte X. Eu sou boa na parte Y. Então, cada um faz o seu papel. Eu e a Ari, a gente está colocando a mão pesada na secretaria e organizando essa documentação toda da federação. E agora, assim que isso terminar, a gente vai fazer o registro da ata certinho e a gente vai fazer a alteração do estatuto, né? Para se adaptar à legislação atual e à CBKT. E esse assim, é o nosso objetivo no momento, é o que a gente está trabalhando, né? Depois a gente vai começar a se preocupar um pouco com essas outras coisas, né? Competição a gente fez bastante. A gente fez o Sul-Sudeste, a gente todo ano teve estadual, a gente tenta arrumar patrocínio, difícil, aqui no Rio é bem difícil, cidade grande é bem complicado, o karatê não é um esporte de boa visualização, como é no caso o jiu-jitsu hoje, falando em luta, né? Mas a gente consegue fazer. Não, é ótimo ouvir, e era isso que eu queria que você trouxesse também, a sua experiência. Eu acho que pode dividir um pouco com outros que assistirem a essa entrevista,
e compreendendo que talvez ou está fazendo igual, está fazendo diferente, algum momento pode entrar em contato contigo, trocar uma ideia, troca de experiências é fundamental, certo? Uma Fundamental, outra, fundamental. uma outra questão aqui que eu queria levantar com você em relação a projetos sociais. Essa é uma questão que os professores muitas vezes tocam muito nesse assunto, porque eles são convidados, têm acesso, muitas vezes no interior dos estados, eles têm acesso às prefeituras, e aí as prefeituras convidam para algum projeto, auxiliar numa escola ou uma associação de moradores, mas que para receber o recurso, eles precisam estar totalmente legalizados. A federação tem que estar legalizada e, de repente, tem que prever alguma coisa em seu estatuto. Como é que está aí o Rio de Janeiro? Como é que você vê isso na sua gestão? Fale um pouco sobre essa questão aí. Então, a gente não teve nenhum projeto desde 2017, não surgiu nada para a gente. Como eu te falei, a gente estava bem empenhado em resolver essa parte de documentação e secretaria, né, botar em ordem todos os filiados, com a faixa atual, se organizar junto à CBKT, se regularizar tudo certinho. E a gente não teve nenhum projeto, mas a gente pensa nisso sim. Uma coisa mais para o futuro. 2020, pelo visto, não vamos conseguir mais muitas coisas, né? Mas 2021 em diante, por que não, né? Portanto, que não fuja dos objetivos da instituição, não vejo problema nenhum. Mas desde 2017 a gente não teve apresentação de projeto nenhum. Certo. Agora, falando em projeto, eu sei que estamos nessa pandemia, mas a gente precisa pensar em nossa mente, a gente que gosta de karatê, nossa mente não para de trabalhar. Então, tem algo que vocês estão projetando para o futuro, assim, para o karatê do Rio de Janeiro? Sim, a gente inclusive começou. A gente já vem trabalhando isso há uns 3 anos, essa ideia, e esse ano a gente colocou em prática. Como eu te falei, a gente é muito preocupado com essa parte toda de atualização, essa parte, dá ênfase na parte técnica, né? Sim. De levar, porque o que eu vejo muito por aí é assim, ó, você vê um faixa preta e a pessoa, né, vira e fala assim, nossa, mas faixa preta não sabe nada, mas de repente o cara não teve, sabe, disponível para ele a informação. Eu acho que é obrigação da federação levar, disponibilizar isso, né? E Sensei Hugo, ele tem muita preocupação com essa parte técnica e a gente também. Então o projeto é dele, é o curso de atualização técnica e formação de instrutores, só para faixa preta e dividido em módulos. A gente chegou a ter o primeiro módulo, mas não conseguimos dar continuidade, mas isso não se perdeu. A gente continua trabalhando em cima dele. Foi muito bem recebido, as pessoas gostaram muito aqui no Rio. Sensei Hugo convidou algumas pessoas para trabalhar com ele nesse curso, que foi o Sensei Cadena, André Reis, Roberto Pestana, Jaime, está todo mundo junto com ele nesse projeto de atualização técnica e formação de instrutores. Quando entrei, eu quis tirar um pouco dessa coisa barrista, a federação não vai em tal lugar, a federação, a gente escuta muito isso, a federação não vai, eu falei, não, a gente vai em todos os lugares. Eu já tinha agendado Teresópolis, Petrópolis, Angra dos Reis, eu ia correr atrás para agendar Campos, eu agendei Niterói, que ali pega Maricá, tem que ir, né? A gente tem que levar essa informação, eu acho muito importante, engrandece demais a nossa arte, demais. As pessoas precisam se atualizar, as pessoas querem se atualizar, mas às vezes não tem a oportunidade, então a gente resolveu trazer, eu acho isso muito importante, né? Para você não chegar e falar, a pessoa chega para fazer o exame de faixa e fala, nossa, faixa preta? Mas espera aí, e o que você fez por ele? Você que conseguiu viajar, de repente ele não teve essa informação. Em vez da gente ficar criticando, vamos tentar melhorar esse cara? E essa é a intenção, a gente disponibiliza o curso. E está aí para todo mundo, aberto para todos os faixas pretas. Eu acho que vai ser o carro-chefe assim, da federação. Acesso à informação. Foi muito bem recebido. Acesso à informação nunca é ruim.
nunca. Enquanto, na sua visão de gestora, como você acredita que ITKF, CBKT, federações podem trabalhar juntas para o fortalecimento do karatê? E aí já vamos pensar em nível mundial, né? Mas como é que você acha que essa relação pode se dar? Nesse momento nós temos um presidente da ITKF que é brasileiro, né? Então aproxima muito do nosso país. Como é que você pensa que essa relação pode se dar de maneira alinhada? Você enquanto gestor. Eu acho inclusive que já se dá. Eu participei de poucos encontros. Esse ano eu não consegui no Congresso Técnico, o Sensei Hugo foi me representando, mas eu tive na reunião lá no Mundial, em Curitiba. Eu acho que isso já acontece, essa integração. Eu acho que parte lá de cima essa preocupação, né? De tá todo mundo junto ali. As federações junto à CBKT estão sempre se reunindo, né? E sempre expondo os seus problemas, as suas ideias. A CBKT recebe muito bem. Tem um bom diálogo, eu acho que é importante o diálogo. E a gente tem um bom diálogo, é legal isso, né? O presidente da ITKF brasileiro. E, assim, o diálogo é aberto, é rápido. Eu não tenho o que falar, eu tenho acesso muito bom. E eu já vejo que isso acontece nos congressos, nos encontros. A gente tenta, todo mundo, chegar e ter a mesma linguagem, sabe? Todo mundo chegar no mesmo ponto. Porque, na verdade, a gente tem o mesmo objetivo. E eu acho isso fundamental. Eu acho que já vem acontecendo de uns anos para cá. E só tende a fortalecer e aumentar. Certo. Seguindo aqui a sequência, qual a importância da Federação do Rio de Janeiro, certo, para o desenvolvimento do karatê do tradicional no Brasil, já que ela foi uma das pioneiras? Como é que você, sendo membro dessa instituição, né, como é que você entende isso? Primeiro, nossa, para mim é uma honra estar aqui, né? Falar de Federação do Rio. A Federação do Rio, na verdade, foi a pioneira. Ela foi a primeira federação de karatê do tradicional do Brasil. Foi fundada pelo Sensei Tanaka, se eu não me engano, mais 5 academias, em 1986. Inclusive, a gente fez uma matéria, está lá no YouTube, da Ferd KT com o Sensei Hugo. Ele conta toda essa história, que ele viveu essa história. E ele traz, na verdade, o karatê carioca foi o berço, né, de grandes nomes no karatê. Graças a Deus eu consegui conviver com muitos deles, né? Eu acho que a nossa maior responsabilidade é fazer a história, permanecer com a história viva, entendeu? Dar continuidade a essa história, sabe? Resgatar essa história, trazer de volta, porque a história ela vai se perdendo. Né? Poxa, desde lá de 1986, e muita gente não está mais aqui para contar, né? Muita gente não está. E ela vem se perdendo. E a gente tem essa preocupação do resgate, da continuidade, da história. É importante para o esporte, para a arte, é importante para o Brasil, eu acho que é importante para o mundo também. Porque você tem que tomar muito cuidado, né? Porque cada um conta a história que quer, né? Mas existe uma história verdadeira. E então vamos resgatar ela. E a gente já começou a fazer isso, né? A gente tem feito alguns vídeos do Sensei Hugo que viveu essa época, né? Contando toda essa história de como começou, como é que estava na época, como é que foi. E a gente vai dar continuidade a isso. Vamos dar continuidade a isso, que eu acho que é a maior responsabilidade do Rio de Janeiro. Já que foi aqui que começou, vamos manter essa história real, viva. Importante. Uma próxima pergunta. Agora entrando numa outra linha. Como é ser mulher gestora? Né? Qual a importância disso para o nosso cenário? Né? Qual a relevância disso para o cenário CBKT, para o cenário ITKF? Né? Qual a relevância? Então, falei que para mim foi um processo natural estar aqui onde eu estou hoje, mas eu enxergo essa importância. Mas eu costumo dizer que a mulher, ela nasceu gestora. Se você parar para pensar, a mulher administra sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional, a maior maestria, né? Ela consegue fazer isso.
E eu acho isso bacana. Mas, falando agora do nosso esporte, né, que é uma instituição feita de homens, não tem jeito. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, mas eu acredito que eu estou aqui pela minha competência, pela minha caminhada, pela minha história. Eu não estou aqui porque eu sou mulher, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, né? Muitas mulheres, elas alcançam um posto importante e elas se tornam pessoas diferentes, elas se defendem, porque eu não sei se elas acham que elas não merecem estar ali. Mas olha só, você chegou ali pela sua competência. Eu acredito que eu estou aqui pela minha competência. Por mais nada além disso. Pelo trabalho que eu já venho fazendo, chegou a minha vez. Daqui a pouco vai chegar a vez de outro. Mas eu me sinto muito feliz de estar onde eu estou hoje, de repente de ser a primeira. Mas é isso. Eu acho que é única e exclusivamente pela minha competência. Em nome da CBKT, eu posso afirmar que é um prazer para a nossa diretoria, nossa presidência, a sua presença aí na direção, na presidência, melhor dizendo, da Federação do Rio de Janeiro, tá certo? Por fim, nessa primeira fase das nossas perguntas, qual é a imagem que as pessoas têm? Meio que você já respondeu, mas de forma geral, o que é que você tem percebido nas pessoas quando você diz eu sou a representante, eu sou a presidente da Federação do Rio de Janeiro? Qual é a recepção das pessoas em relação a isso? Independente de homens ou mulheres, crianças, adultos, idosos, não importa. Qual é a imagem que as pessoas passam? Então, aqui no Rio de Janeiro fui muito bem aceita. Eu acho que tudo se caminhava para isso. Então, aqui no Rio, dentro do nosso esporte, eu fui muito bem aceita, não foi surpresa para ninguém. Mas as pessoas de fora, quando elas sabem, elas se mostram um pouco surpresa. Mas eu vejo uma surpresa boa. Eu não consigo ver como uma surpresa ruim. Mas as pessoas, nossa, federação de karatê? Mas assim, eu enxergo como uma coisa boa. E aí isso até me ajuda a ter uma visão boa do mundo, né? Porque é aquilo que eu te falei. Você está ali porque você fez alguma coisa para estar ali. Eu acho que por eu ser quem eu sou, como eu sou, me ajudou muito, né? Eu sou uma pessoa muito aberta, eu converso com todo mundo, com todos os filiados, eu tenho essa preocupação. Eu nunca me achei melhor que ninguém, eu sempre me posicionei com respeito. Eu acho que postura é importante, né? Você não precisa jogar na defensiva porque você é mulher. Não, você é mulher, você é homem, não interessa. O importante é que você está fazendo aquilo ali, você chegou ali porque você merece estar ali. Senão você não estava. Como é que eu vou estar... Gente, como é que eu vou ser gestora de uma federação, vou ser presidente de uma federação sem saber nada, né? Alguma coisa me fez estar aqui. Eu não sou uma vaquinha de presépio, eu tenho opiniões, aliás, eu sou uma pessoa extremamente polêmica, tenho opiniões bem fortes, mas elas são tão respeitadas. Eu tenho pessoas tão bacanas do meu lado hoje, que me apoiam tanto, nossa, eu me sinto feliz por abrir mais essa porta. De repente, a gente tem tanta mulher competente, tanta mulher boa no karatê, né? E quem sabe a galera não se motiva e fala, não, você também, sei lá, entendeu? Vai fazer o que você gosta, se é isso que você gosta, se é isso que você tem competência para isso, nossa, tem mais é que mergulhar aí. É isso que eu acho, não tem muito essa coisa de ela tá lá porque... Não, eu tô lá porque eu mereço. Eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. Certamente, certamente. Acredito que o fato de você estar aí é por mérito, pela sua história, entendeu? E eu acho que os resultados virão. Esse ano que nós estamos, para todos nós, ele é um ano que deu um freio nas nossas ações, né? Deu um freio, Sim, nossos projetos. Mas tenho certeza que nesse período nós estamos pensando o que iremos fazer ao final toda essa situação e aí entraremos com toda a energia para que tudo dê certo, tá bom? Isso aí. Eu acho que a gente está tendo
um descanso, porém um descanso que a mente, né? Olha quanta Ativa. coisa inovadora, que barato isso que vocês estão fazendo, dá a chance das pessoas conhecerem as outras, né? A gente estreita laços, isso é muito importante, muito importante. Parabéns pela iniciativa, muito Eu boa. acho que, pegando assim vamos dizer, os dogmas, as regras, como as pessoas quiserem definir isso aí, do karatê em si, do karatê tradicional, a gente percebe que nós estamos tentando seguir essa linha. Uma linha onde as pessoas vão trabalhar em conjunto, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas buscam dialogar. Eu acho que essa é a proposta principal aí da gestão, ou das gestões como um todo, né? O diálogo, o ouvir, o respeitar. Perfeito. Eu vou passar agora para uma segunda fase da nossa entrevista, que é uma fase que eu tento pegar os entrevistados em Kyo, tá certo? Eu tô sem treinar, hein? Então é uma brincadeira e são algumas perguntas e você vai me responder em uma palavra, tá Meu certo? Deus, que Vai tentar, é maldade. claro, porque é sempre um pouco complicado. Mas vamos lá, vamos começar. Primeira, o que significa o Karatê Do tradicional para você? Desenvolvimento pessoal. É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Certo. Se você souber usar, né? Se você estiver no caminho certo, com as pessoas certas, ele molda um ser humano. Segunda, qual o seu lema preferido entre os 5 do Karatê? Do Dojo Kun é Isso. fidelidade com o verdadeiro caminho da razão. Perfeito. 3, qual adversário, ou no caso adversária, né, mais difícil que você encontrou nas competições que você participou? Meu Deus, tantas fantásticas, mas a Jordana era a que eu sempre caía com ela. Nossa, é uma querida, adoro no meu coração, adoro a Jordana, mas ela foi a mais difícil que eu tive. Qual a atleta ou o atleta que você mais admira ou admirou no karatê tradicional no Brasil? No Brasil, vamos falar de CBKT. Meu Deus. Bom, meu sensei, o Rigoni, que para mim foi o melhor. Mas tiveram outros, né? Você quer saber de hoje também? Não, me dê um. Sensei Hugo Rigoni. Pronto. Me diz uma coisa, qual a valência física ou mental que mais se destaca em você enquanto karateca? Resistência. Certo. Qual kata ou golpe que você mais utiliza? Ou treina? O kata que eu fazia era o Gankaku, né? E hoje eu faço o Nijushiro. E o golpe que eu usava era o Maigeri. Mas hoje eu não chuto mais, não. É melhor avisar o pessoal para não ficar em sua frente. Vamos lá. Karatê, quando a gente treina com afinco, com vontade, porque a gente gosta, a gente não esquece. Eu tenho certeza que se você treinar com um pouco mais de afinco, o seu karatê vai estar latente em você. Tenho certeza disso. E aí, é melhor não ficar na frente. Próxima. Em uma palavra, professor Hugo Rigoni. Nossa, uma palavra? Sim. Para mim, não vou conseguir em uma palavra. Para mim, ele é muito especial. É uma pessoa muito especial. Eu sou muito grata a ele. Eu acho que eu tô aqui hoje graças a ele. Se não fosse ele, eu nem sei se eu estava fazendo karatê. Eu sou muito feliz, eu agradeço muito por um dia ter chegado na academia dele. Não dá para explicar em palavras, é muito complicado. Eu tenho um carinho por ele. Para mim, ele é um pai. O pai que eu perdi muito nova, ele faz esse papel. Quase te peguei em Kyo aí, viu? Vamos lá. Mais uma. Você, Simone, por você, Simone, se defina. Eu acho que eu sou leal aos meus princípios. Eu me considero uma pessoa leal aos meus princípios.
e eu me considero uma pessoa forte. Certo. Para gente fechar, qual a mensagem que você deixa para os praticantes de Karatê Do tradicional da CBKT, da nossa Confederação Brasileira de Karatê Do Tradicional? Olha, como eu falei, né? Para mim, o karatê é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu acho que ele oferece muito mais do que uma atividade, chute, soco, defesa pessoal. Hoje eu vejo as pessoas muito focadas em competição. Competição é muito legal. Você ser campeão é gratificante, mas isso passa, né? Você vê que hoje eu mal lembro de algumas coisas, porque passou. E você tem muito ainda que oferecer, tem muito ainda que acrescentar. Então, tomar muito cuidado para isso não subir a cabeça. O mérito todo deles, né, que conquistam, mas isso passa. Um dia você está bem, um dia você ganha, outro dia você perde. Eu acho que a pergunta é a seguinte: o que você vai deixar para as próximas gerações? Melhor ainda, como é que você quer ser lembrado? É para pensar. Muito bom. Bom, a gente chega no fim da nossa entrevista. Queria dizer que para a gente da CBKT, né, da Confederação Brasileira de Karatê Do Tradicional, foi um prazer tê-la conosco durante esse tempo e desejamos boa sorte na sua caminhada. Saiba que estaremos ao seu lado no que for preciso, certo? Para auxiliar, para ouvir, para qualquer coisa que for necessário ao bom andamento do Karatê no Rio de Janeiro. Tá bom? Suas considerações finais, por favor. Então, eu que agradeço a oportunidade de apresentar um pouquinho o Karatê do Rio de Janeiro. Não sou muito boa em entrevista, mas, nossa, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse projeto, muito bom. Vai dar a oportunidade da gente conhecer muita gente legal e dizer que também o Rio de Janeiro está à disposição. As portas estão sempre abertas. Eu acho que somos uma família só, né? Essa família Karatê é uma família enorme e eu só tenho que agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Ok, obrigado a você também. Então, assim a gente fecha mais uma entrevista de nossa sequência, informando que em breve teremos outras com pessoas importantes para a nossa confederação, Confederação Brasileira de Karatê Do Tradicional. Ok? Muito obrigado e os! Você acha que uma coisa impede a outra? O fato de você lutar karatê, de você ser mulher, feminina, uma coisa atrapalha a outra? Não, não tem nada a ver, não impede nada.